Sejam bem-vindos, nação, uma excelente terça e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer as últimas informações do Mengão, que segue nessa preparação para jogar no final de semana diante da equipe do Vitória pelo Campeonato Brasileiro e também essa novela sem fim sobre Thiago Almada. Estou trazendo um corte com essas atualizações, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Pedro Henrique Torres chegando com o Flamengo também nesta terça-feira. Seja bem-vindo, Pedro. Um beijo pra você. Ah lá, sem sol, Jair. Ah, tranquilão. É isso, tá certo, Pedro. Não deixa o Jailson fazer piada, não. A rua é puxada, meu amigo. A dona Jéssica recebeu uma chamada via WhatsApp ontem, depois de falar aquela gracinha que eu tinha que aturar o sol, que estava tranquilo. Eu quero ver ela fritar no sol de Vargem Grande, igual eu estava ontem. Mas tudo bem, estamos protegidos aqui hoje, porque o local que a gente sempre fica por ali é dia de feira. O trabalhador tá lá, todo mundo, então a gente vem aqui, se desloca para outro local, que geralmente a gente vem para cá quando tá chovendo, né? Mais um abraço para todos aí, beijo Gláucia, abraço Jailson, abraço Dom, todo mundo. E fica aquela novela do falar até papagaio fala, né? A novela Almada. Todo mundo diz ali que acertou, que veio para cá, que veio para lá, que ele vai ficar, que ele pode ficar na Europa, enfim. O Boto esteve na Argentina desde sexta-feira, voltou ontem, deu algumas declarações aos colegas que foram lá, alguns youtubers que estiveram para recebê-lo em sua chegada em solo brasileiro, disse que não vai entrar em leilão, que foi agilizar algumas questões, e aí entre elas o Almada, um tanto quanto curioso, porque se gabava tanto de que não precisava viajar, né? Mas agora está batendo asas aí o grande José Boto. Então o Flamengo segue na busca pelo Almada, está lá, os valores estão na mesa do Almada e do seu representante, o Atlético de Madrid também já sabe, o Flamengo encaminhou tudo, se o Almada não quiser, não quis, e o Flamengo parte para outra. Pode ter outras possibilidades? Pode ter, pode ser o Luiz Henrique, pode ter, o Flamengo já deu aquela leve conversada, sondada para saber as possibilidades, algo que acontece rotineiramente diante de vários jogadores, e tem ali as cartas na mesa do que ele pode fazer. Não poderia, na visão do clube, para não comprometer financeiramente, ter ao mesmo tempo Almada e Luiz Henrique, por exemplo. Mas o Flamengo ainda segue na esperança do meio argentino aí, quem sabe ele possa aceitar, só que o prazo fica cada vez mais curto para qualquer tipo de contratação, porque no sábado o Flamengo tem que mandar a lista lá para a Conmebol das oitavas de final, pode fazer algumas modificações na lista inicial, e aí esses jogadores teriam que estar todo o trâmite burocrático, enfim, toda aquela questão. Fica um tempo curto, e aí aquele outro questionamento também. Se não vier para as oitavas de final da Libertadores contra o Cruzeiro, que pode ser uma das fases que o Flamengo vai disputar na Libertadores, pode ser a última, ninguém sabe, vale a pena ainda trazer outros nomes graúdos, o Flamengo vai ter que analisar aí para frente, mas garantiu o José Boto, com sua viagem até a Argentina, que não vai entrar em leilão. Então é a posição do Flamengo nesse momento. E Almada, se decide, né? Vamos lá, enfim, adianta a vida de todo mundo, porque que novela mala essa novela do Almada, gente. O Flamengo, o Boto foi lá para a Argentina para falar assim para o pessoal da turma lá, do staff do Almada: olha, a gente não vai ficar entrando em leilão, a nossa oferta é essa aqui, se você quiser vem, estamos aqui aguardando e tudo certo. Não voltou com a negociação fechada, está em disputa com o River Plate. E o Flamengo está incomodado com essa história, com essa possibilidade de leilão. E aí tem uma reportagem falando por que o Almada prioriza o River Plate nessa má fase em vez de ir para o Flamengo. Então, essa informação trazida pelo Mauro César ontem à noite no UOL foi de que o Flamengo ficou incomodado com essa história de leilão. E o Flamengo está... O jogador mostrou interesse em jogar para o Flamengo e o Flamengo está em conversas com o Atlético de Madrid, mas o pai, o empresário do Almada, deram sinais de que seria preciso subir os valores, o que deixaria a negociação mais cara. E de acordo com a imprensa argentina, o Almada está inclinado a escolher jogar em seu país, caso não vá para a Europa. Vamos colocar na tela aí o que disse o Boto, que foi para a Argentina pessoalmente, sobre esse assunto. Ele disse o seguinte, o Boto: fui claro
para eles que nós não entraremos em leilões. Ou seja, aquilo que nós havíamos combinado é aquilo que vai ser se ele quiser vir para o Flamengo. Essa é a frase do Boto. Ô Rodrigo, o Flamengo parecia bem perto, né, da contratação, aí teve uma reviravolta, o River Plate entrou com mais força, também está numa situação muito difícil o River Plate, não ganha alguns jogos, precisa dar uma resposta para a torcida. É um clube mais ou menos como se na Argentina tivesse um Flamengo e Palmeiras ao mesmo tempo, que é o River. Ganha muito mais do que os outros e tal, mas dentro de campo não está sendo refletido isso. E agora tem essa história. E o Boto está aí para tentar fechar essa negociação. Ele também está bastante pressionado. O Boca também ganha bastante dinheiro lá, né? O River é mais forte financeiramente, mas a receita do Boca não é baixa, não, o Tironi. Então tem essa polarização também, de uma certa forma. Mas assim, o que o Flamengo colocou, a gente já tinha publicado de tarde ontem, era que não ia fazer loucura e que tinha um orçamento para ser cumprido, foi colocado um dinheiro disponível, foi feito um acerto prévio e que a intenção era não passar disso. Se o BAP aprovasse, você poderia mudar, mas o Boto deixa claro agora, né, que ele, após ir argentino, que ele não vai aumentar esses valores. E o que o staff do Almada fez foi, depois de deixar mais ou menos alinhado com o Flamengo, ir lá e voltar no River, ou o River foi nele, para ver se conseguia. A questão é financeira. O jogador está com vontade, não sei o quê. Se ele tivesse só com vontade, eu quero voltar para a Argentina. Claro que o jogador argentino vai priorizar talvez a Argentina, mas assim, se ele quisesse, ele não ficava voltando no Flamengo. Não, quero ir para ele virar para o Flamengo e falar assim, não, obrigado pela proposta, vou ficar aqui no meu país e tal. Não, né? Aí ele volta para o Flamengo com as propostas que levou para o River. Aí ele está fazendo leilão. É isso. Como publicou o Mal, está fazendo leilão. E eu acho que a postura do Flamengo tem que ser, olha, aposto aqui, quer, não quer, beleza, vai pro River, tá tudo certo. Acho que o Almada é um bom jogador, mas não justifica, assim, fazer loucuras. Não acho que é um jogador que vai mudar o patamar do Flamengo e tal, mas é um bom jogador. Ele, por exemplo, não tem muita participação em gol, né? Gols e assistência não é muita característica dele, ele é outro tipo de jogador. Então acho que está posto aí, se o River Plate quiser bancar valores muito mais altos, agora ele vai ter que se acertar também com o Atlético de Madrid, que tem ali um valor entre 20 e 30 milhões de euros para ser acertado, dependendo de qual for o percentual que vai ser comprado do Almada. E aí, se encaminhar para isso, acho que não tem por que o Flamengo entrar em leilão, e já deu essa sinalização. Esperar para ver o que vai acontecer entre River e Atlético de Madrid e o jogador. Eu acho que também é muito ruim essa postura de fechou um negócio, fechou, e aí depois volta e fala assim, não, mas eu recebi mais dinheiro aqui e tal. Então, beleza, cara. Assim, a gente estava falando aqui do Memphis, Arnaldo, e evidentemente que do ponto de vista da rigor financeiro, você não vai ficar dando o dinheiro que o Almada quiser e tudo mais, assim como o Corinthians está fazendo na negociação do Memphis. A gente acabamos de criticar o que o Corinthians fez, embora sejam situações de clubes completamente diferentes hoje. Agora... Mas o Flamengo tem limite financeiro também. Isso, né? Exatamente isso que eu estou falando. Tem dinheiro, mas tem limite financeiro. Todo mundo tem que ter limite financeiro. Exato. O limite pode ser mais alto, mais baixo, mas tem que ter limite. Isso. Se o clube que trabalha sem limite acaba com dívida de 2,7 bilhões, é isso. É exatamente isso que eu estou falando. Então o Flamengo, do rigor financeiro, fala, não, eu não vou entrar nesse negócio aqui a mais. Porém, como o clube está numa situação, está numa situação um pouco estranha, tem pressão. Então a torcida está enchendo, e aí, Boto, vai trazer o cara ou não vai? Tanto que o cara foi lá para a Argentina para tentar resolver. Aí falou, não, você não contrata sardinha como se fosse lagosta, nem lagosta como se fosse sardinha, falou que é um ditado lá de Portugal, dizendo que jogador custa caro. Essa é a situação. Bom, vamos lá, por partes. Eu acho que a estratégia Flamengo, o Boto pelo Paquetá, que agora ficou mais clara no balanço, ela exige um pouquinho mais de cautela com as próximas contratações, né? À época do Paquetá, como se fosse o clube mais poderoso do mundo, o Boto chegou, eu quero o Paquetá agora, fizeram a cabeça do Paquetá no meio do campeonato. O West Ham lutando contra o rebaixamento, tiveram que pagar
muito mais que o valor de mercado pelo Paquetá. Talvez fosse a contratação agora, no meio do ano, quando as competições se definem, pós-Copa, o Paquetá custasse, sei lá, metade do preço. Enfim, já foi feita uma loucura no início do ano. E não existia exatamente um leilão, né? O Flamengo foi decidido a pagar o quanto fosse preciso. O West Ham puxou a corda lá no máximo e conseguiu reaver um investimento que tinha feito lá atrás. Agora... O Arnaldo, tinha uma proposta sim, hein? Tinha uma proposta do Tottenham que era mais alta que a do Flamengo, no mesmo período. É que o jogador não queria ir. Pois é, aí, exatamente, o Flamengo, em tese, superou uma proposta do Tottenham, né? Enfim, pagou 50 milhões de euros. A proposta do Tottenham era mais alta. Bom, enfim, foi uma loucura completa, completamente descabida, mas foi feita. Então, nessa situação, por que não o leilão agora? Porque não dá para toda hora você, como disse o Boto na chegada, ele falou textualmente isso, só 7 jogadores brasileiros foram contratados na história por mais de 20 milhões de euros. O Flamengo contratou 2. Então, existe uma certa cautela para contratar um terceiro. Ainda mais um jogador que não para em lugar algum, que é o caso do Almada, né? Como disse o Rodrigo, ele não tem números de gols e assistências, ele não fica 6 meses em nenhum lugar. Ele está acostumado a leilão. O staff dele está acostumado a leilão. Estão acostumados a leilão. O que eu acho nessa situação, o Flamengo não deveria ter apenas um plano. Se só existe o Almada como opção e não interessa. Por exemplo, o Palmeiras falou que ou era Danilo ou não era ninguém, né? Tá meio claro isso. Ou é o Danilo, esse jogador, ou eu não vou atrás de nenhum outro. Não me parece ser o que o Leonardo Jardim tem falado. Ele tem falado que precisa de um jogador com algumas características que o elenco não tem. E o Flamengo ficou nesse plano A um tempão, tá chegando a eliminatória da Libertadores, o time tá atrás no Brasileiro, e é isso que o Tironi fala, tem uma pressão. Se o Almada não chegar até o jogo contra o Cruzeiro, adianta, né, para essa temporada, adianta correr. Então, eu acho que essa ida do Boto à Argentina é para uma conclusão, se sim ou se não. Não dá para esperar a janela europeia fechar lá em setembro para tomar essa decisão, né? Não dá para esperar que o staff do jogador escolha a melhor proposta. Acho que ficar dependente dessa situação é ruim para o Flamengo. O Flamengo deveria ter outros planos, planos B, plano C, né? Para rapidamente reforçar o elenco se for o caso, se é necessário mesmo, se o Leonardo Jardim tem razão sobre essa lacuna, né? Então eu acho que o Flamengo pode ter o dinheiro, mas desta vez, me parece, não está querendo ir além. Os clubes acham que sempre podem. Me parece também que essa contratação só vai fazer sentido se o Flamengo passar ou para o jogo contra o Cruzeiro e se passar pelo Cruzeiro. Vamos supor que o Flamengo caia fora da Libertadores. Vai ter só o brasileiro. Será que aí precisa de um jogador desse para terminar esse ano? Tudo bem que é uma contratação para vários anos, mas não sei se é o caso. Diga lá, Rodrigo. Bom, concordo com o Arnaldo que se não for para antes do Cruzeiro para agora, não vejo nenhum sentido. E eu acho, inclusive, discordo do Leonardo Jardim com essa prioridade para essa posição do Almada. Acho que o elenco do Flamengo tem outras posições que seriam mais prioritárias. Um jogador para revezar com o Pedro, que até agora não rolou. O Flamengo hoje, até em pontas que antes tinha fartura, hoje quando você tem, por exemplo, um Cebolinha que não joga mais, praticamente, você começa a ter deficiências talvez, e na lateral esquerda. Que hoje o Ayrton Lucas vive uma fase muito ruim e o Alexandre não aguenta jogar todos os jogos. Então, olhando até o elenco do Flamengo, quando você vai buscar 2 ou 3 jogadores, que era o plano inicial, me parece que tinham outras posições muito mais prioritárias do que essa de meia. Porque nessa de meia você tem o Arrascaeta, Paquetá, o próprio Carrascal. Aí fala assim, mas eu quero um jogador de determinadas características para ser reserva, revezar agora. Amigo, não dá para fazer uma adaptação. O próprio Lino jogou ali nessa posição. Então, assim, é muito... Não, que eu preciso de um jogador de 28 milhões de euros para ser reserva do Arrascaeta.
Desculpa, acho que tinha outras posições que eram deveriam ser mais prioritárias. E o Lucas Paquetá pronto para voltar? Comentou aí durante a reportagem do Marcelo Corregi que não teve condições porque treinou pouco, né? Foram só 2 trabalhos até o jogo contra o Internacional, mas agora na partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro já vai ter condição de estar de volta e pode contribuir com o Flamengo, que está numa fase de oscilação nesse momento no Campeonato Brasileiro. Acho que logo que voltou naquele 4-0 para cima da Chapecoense, deixou boas impressões, mas dali em diante parece que deu uma travada. Era contra quem? 4-0? Chapecoense. Então, assim, também a gente tem que levar mais em consideração o que vem depois, né? Não que o Flamengo fez a parte dele. Mas, enfim, tá aí o Paquetá. O Paquetá, ontem, a gente pôde acompanhar a notícia do balanço do Flamengo, né? Que saiu e que coloca o Paquetá como o jogador mais caro já contratado pelo Flamengo. Eu vou dizer para vocês o valor, eu não vou errar, tá? Eu queria arredondar, mas eu não vou arredondar, porque a diferença é de 1 milhão e 1 milhão de reais faz diferença para qualquer um. 299 milhões de reais e mais 16 milhões e 610 mil em intermediações, 299 em direitos e luvas. Então, em resumo, a gente está falando... De mais de 315 milhões. Arredondando, ou seja, tirando aqueles 669 mil que não é nada. Não é nada no meio desse negócio no só. No mundo do futebol. Né? 315 milhões de reais. Tá? Ele passou o Samuel Lino. E o Samuel Lino foi barato, deu só 203 milhões na contratação do Samuel Lino. Tem que dar algum resultado, né? Pois é, e ele falou um pouquinho sobre o posicionamento dele, né? Já deixou claro que gosta de jogar ali mais como um segundo volante. E por ali ele mostrou que rendeu melhor também. Sim, acho que ele é um bom jogador, eu acho que ele pode acrescentar nesse grupo. Eu acho que o Flamengo tem que qualificar o seu grupo, porque a disputa no cenário sul-americano, né, ela é muito dura com o Palmeiras, e o River Plate está começando a fazer um investimento muito forte também, vai se posicionar aí no cenário sul-americano. O Flamengo talvez só deva avaliar, porque o Flamengo vai precisar fazer uma renovação no seu elenco em breve, uma renovação grande. Se você for pensar, Danilo, Alexandro, Jorginho, Bruno Henrique, tem vários jogadores que já estão passando ali da idade, né, no Flamengo. Então, talvez esse dinheiro, porque o Flamengo está louco para gastar outros tantos milhões em um jogador só, que é no caso do Almada, né, que é ótimo também, né, mas precisa ver como fazer para renovar esse elenco e ter um elenco forte para as disputas. Inclusive o José Botto, executivo de futebol do Flamengo, está na Argentina para tentar fechar essa negociação aí, nessa briga pelo Thiago Almada, que tem a intenção também de, quem sabe, ir para o River Plate. Essa decisão vai ser do jogador e vai ser tomada muito provavelmente nas próximas horas ou nos próximos dias. O Flamengo já vai ter essa resposta em definitivo, pelo menos é essa tentativa do clube, né? Conseguir o mais rápido possível ter esse retorno do jogador, se ele vai ou não vir para jogar aqui no Rio de Janeiro, servir ao clube rubro-negro. Muito bem, falamos então um pouquinho do Flamengo, que entra em campo só pelo Brasileirão, está eliminado da Copa do Brasil, por isso não tem compromissos pela competição nesse meio de semana. No fim de semana volta o seu olhar aí. Não teve Flamengo no final de semana, não vai ter Flamengo no meio de semana. 10 dias aí sem jogos na agenda do Flamengo, então um período de pausa para tentar fazer esses ajustes para conseguir a recuperação que precisa. Tem para treinar, tem, né? Porque teve na pausa e teve agora. Na pausa eu vou até contextualizar, a pausa é com muito menos jogadores. Também, estava bem desfalcado, né? Jogadores com as seleções. Muitos jogadores na Copa. Mas agora tem, todo mundo. Então, vamos ver. Estou trazendo aqui só mais algumas informações, principalmente nesse lançamento do novo uniforme do Flamengo, que foi lançado oficialmente nesta sexta-feira. O modelo da camisa do Flamengo segue com a campanha Segue o Mengão. A camisa já está disponível nos sites oficiais do clube. As versões jogador
torcedor, além de modelos infantis e feminina cropped. Custam a partir de R$ 449. O novo manto 3 é predominantemente vermelho, em um tom mais claro que o do tradicional uniforme rubro-negro. Ao longo de toda a peça, há grafismos do escudo estampados em direções contrárias. A gola é branca com acabamentos em vermelho e preto, combinação que também aparece nas mangas. Nos ombros, as 3 listras da Adidas surgem em tom de preto. A camisa traz ainda o tradicional escudo do remo do clube. O lançamento da campanha Segue o Mengo contou com um filme oficial e ensaio fotográfico para destacar o novo manto 3 do clube, representando o elenco masculino e feminino do clube. Estavam os atletas Léo Ortiz, Bruno Henrique, Samuel Lino, Joshua, Ana Luísa e Dijene. Enfim, uma linda camisa, né, nação? Que pesa a questão do preço, né? A partir de R$ 449. Realmente os clubes de futebol hoje em dia não pensam no seu torcedor. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, nação!